Olá, meu nome é Maria Eduarda Montenegro E meu nome é Giovana Afonso. e elaboramos o projeto Como absorvente prejudica o meio ambiente e a saúde da mulher, qual a melhor alternativa para a minimização dos impactos, juntamente com o nosso orientador André Viana, que é professor de Biologia e biólogo. Eu e Giovana estudamos no colégio Centro de Educação Integrada S.A. Romualdo Galvão, em Natal, Rio Grande do Norte. Os absorventes são o principal produto de higiene íntima utilizado pelas mulheres para absorver a menstruação. Entretanto, aspectos ambientais que comprometem com a sustentabilidade do planeta estão associados ao seu uso, visto que durante sua vida uma mulher pode acumular grandes quantidades de lixo somente com absorventes. Um exemplo disso é que o consumo de absorventes higiênicos fica em torno de 4 bilhões, onde uma mulher usa, em média, durante toda a sua vida, 10 mil unidades, com 20 unidades por ciclo, levando 10 anos para se degradarem na natureza, além da geração de 150 quilos de lixo. Por causa desses fatores, o intuito do nosso projeto é pesquisar e identificar os nocivos efeitos que o descarte de absorventes podem causar no meio ambiente, e levando assim a um processo de conscientização na vida de mulheres a respeito dessa problemática. Ainda mais devido ao tabu voltado ao consumo e hábitos de higiene íntima, que sempre ao longo da história foram vistos como sinônimo de impureza e vergonha. Exatamente por causa disso, existe uma carência de estudos relacionados ao uso do absorvente, além das propagandas que conseguimos ver todos os dias, passando nas TVs e nos celulares de grandes empresas, e também artigos relacionados a alternativas além do absorvente. Então, em virtude disso, além das questões ambientais, buscamos analisar os possíveis problemas de saúde relacionados à utilização do absorvente na vida das mulheres, dado que os materiais componentes desse produto, como por exemplo o plástico, estão relacionados ao aparecimento de doenças, irritações e alergias, porque a região, o órgão genital feminino, é extremamente permeável e sensível. A fim de obter conclusões e para a realização da pesquisa, foram necessárias a coleta de dados e de informações em artigos científicos e em sites na internet, que estão relacionados a temas como saúde da mulher, idade reprodutiva, produtos higiênicos íntimos femininos, consequências ambientais do descarte de absorventes, composição dos absorventes e seus efeitos no órgão genital, e produtos alternativos utilizados durante a idade reprodutiva feminina. Além disso, foi realizado um questionário no Google Forms, que foi respondido por 306 mulheres na faixa etária dos 14 aos 70 anos, com o objetivo de averiguar se elas têm noção dos impactos tanto ambientais quanto à saúde em virtude do uso recorrente dos absorventes. Esse questionário investigou o grau de escolaridade das mulheres questionadas, há quanto tempo elas entraram na fase reprodutiva e, se não estão mais na fase reprodutiva, há quanto tempo houve a menarca, se elas possuem absorvente como principal produto de higiene íntima durante a menstruação e, se sim, a quantidade de absorventes usados durante o ciclo, aspectos que as incomodam, possível presença de doenças relacionadas ao uso recorrente desse produto. Se pratica reciclagem domiciliar, conhecimento dos impactos ambientais, conhecimento de outras alternativas disponíveis no mercado e a disposição tanto para conhecer e ou testar esses novos produtos. Também foi realizada uma entrevista com uma autoridade biológica para a coleta de informações acerca de uma análise biológica dos materiais que constituem os absorventes, como, por exemplo, o plástico, papel siliconado, algodão e adesivos termoplásticos, e seus efeitos no meio ambiente e no corpo da mulher. Nessa entrevista, foram levadas em conta quais os efeitos da exposição desses materiais ao órgão genital feminino, considerando o alto tempo de uso, qual desses materiais podem fazer mal, quais os efeitos ao meio ambiente considerando o descarte inadequado, qual o tempo médio de decomposição desses materiais e qual a dimensão dos impactos ambientais no ciclo de vida do produto. Os resultados que estávamos esperando é que a maioria das questionadas não tem discernimento acerca dos impactos à sua saúde dos componentes dos absorventes e desconhecem pelo menos um dos 3 produtos mencionados como alternativas, que foi o coletor menstrual, a calcinha absorvente e o absorvente de pano. Também é esperado que elas estejam dispostas a conhecer ou testar pelo menos um desses produtos mencionados para contribuir à preservação ambiental e melhorar o seu bem-estar. O questionário foi essencial para comprovar esses resultados. Por exemplo, observamos que 52,9% das questionadas estão cursando ensino médio, então o público é, em maioria, adolescente.
Além disso, 91,84% das mulheres estão em fase reprodutiva, sendo que 83% menstruam há mais de 3 anos, o que faz com que elas sejam apropriadas para responder às perguntas. Mas agora, partindo para dados mais significativos, 91,2% das mulheres alegam usar absorvente como o principal produto de higiene íntima, e dentre elas, um pouco mais de 70% usam apenas o absorvente externo, um pouco menos de 20% fazem uso do absorvente externo e interno, e 1,3% utilizam apenas o interno. Então, isso mostra que quem participou da pesquisa tem absorvente como o principal produto de higiene íntima utilizado durante o período menstrual. 83,2% declararam sentir incômodo ao utilizar esse produto, e os aspectos que as mais trazem incômodo é o odor, a aparência, vazamento e conforto. Um outro fato observado foi que 20,9% dessas mulheres relatam já terem sido vítimas de problemas de saúde. Então, fica evidente, apesar da grande maioria das mulheres usarem o absorvente como o principal produto de higiene íntima, o seu descontentamento, e assim, uma necessidade para que outras alternativas sejam buscadas para atender às suas demandas, tanto do bem-estar quanto de saúde. Também realizamos uma entrevista com o biólogo e professor de biologia, André Viana, para obtermos maiores esclarecimentos acerca dos efeitos da exposição desses materiais que compõem o absorvente, como a celulose, polietileno, poliéster, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polímeros superabsorventes, agente controlador de odor, algodão e fibras, por exemplo. Segundo André, as fibras naturais tendem a reter a umidade e facilitam a proliferação bacteriana indesejada, considerando o tempo de troca longo, pois os próprios fluidos menstruais fornecem o substrato, junto com a celulose da fibra, para o crescimento dessas bactérias. Os polímeros sintéticos também podem reter muita umidade na região genital, o que também ajuda a proliferação de fungos e bactérias. Então, juntamente com polímeros superabsorventes e neutralizadores de odor, eles podem sim causar dermatites tópicas e alergias. Apesar dos produtos serem testados, todos têm potencial, dependendo do seu uso inadequado, de causar algum problema. Agora, em relação aos impactos ambientais ocasionados pelo uso dos absorventes, foi constatado que 34,6% das questionadas não têm o hábito de reciclagem em casa e que um pouco mais de 50% delas consideram usar uma quantidade moderada de absorventes durante seu ciclo e um pouco mais de 40% consideram usar uma grande quantidade. Assim, isso é apenas mais uma maneira de mostrar que todos os anos grandes quantidades de lixo são produzidas em virtude do uso deste produto, visto que durante sua vida uma mulher pode acumular cerca de 200 kg de lixo em absorventes descartáveis, sendo 90% desse material o plástico, demorando mais de 400 anos para se decompor. Sobre isso, André Viana esclarece que, independentemente do produto usado, ele entra em contato com o sangue. Então, é um fator potencial na contaminação de algumas doenças. Então, precisa necessariamente de um descarte e manipulação adequado. Ele também diz que o principal problema das fibras sintéticas são que, em ambientes naturais, eles não possuem organismos com capacidades enzimáticas que fazem com que eles se degradem. Então, causando no ecossistema em que eles forem descartados, permanecer por grandes períodos e trazendo prejuízos a esses locais. Considerando o tempo de degradação, materiais baseados em celulose podem levar cerca de anos para sua decomposição. Isso porque a celulose é um carboidrato de difícil degradação no meio ambiente. Já os polímeros de petróleo podem levar cerca de séculos e até milênios. Então, isso é um problema que de fato devemos nos preocupar, visando melhorar as condições ambientais atuais e futuras. Mas então, quais são as alternativas para o uso dos absorventes? Então, vale constatar que a democratização no acesso a alternativas do absorvente não é uma realidade brasileira, mas de acordo com o nosso questionário, o coletor menstrual foi de maior popularidade, seguido da calcinha absorvente e, por último, o absorvente de pano. Exatamente. E além disso, a indústria da comercialização dos absorventes possui um papel de grande influência nessa problemática, onde propagandas de grandes empresas com alienação no mercado passam todos os dias pelas TVs e celulares.
Porém, é muito relevante citar os dados referidos ao acesso desse produto, que expõem que, segundo a Folha de São Paulo em 2021, muitas mulheres no Brasil e no mundo não têm acesso a qualquer tipo de produto de higiene íntima, onde 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem um pacote de absorventes à mão quando a menstruação chega. Em conclusão, baseando-se em todas as informações e dados propostos, o absorvente é sim um grande inimigo para a saúde e a sustentabilidade, visto que causa desconforto em maioria de todas as pessoas que o utilizam, seja no vazamento, na aparência, no conforto, e também é um grande potencial para a proliferação de bactérias, causando prejuízo à saúde da mulher. Além do mais, o grande descarte desse penso higiênico causa impactos muito grandes ao meio ambiente devido à sua composição. Então, é viável afirmar que o coletor menstrual, além de ser mais conhecido dentre as participantes do questionário, é um dos métodos mais ecológicos e saudáveis para uma mulher utilizar durante seu período menstrual, pois é reutilizável e seguro para a saúde genital feminina. Sendo assim, o coletor e a calcinha absorvente, por exemplo, podem ser uma solução para a redução dos impactos ambientais e físicos causados pelos absorventes descartáveis. Contudo, é inegável que os absorventes representam um avanço tecnológico que salvam vidas de muitas mulheres. Então, o intuito dessa pesquisa se baseia principalmente em promover a conscientização acerca desse produto, principalmente as mulheres que têm o poder aquisitivo de adquirir outras alternativas, visando reduzir os seus impactos ambientais. O nosso próximo passo é a entrevista com um profissional na área de saúde feminina para esclarecer os efeitos do absorvente no corpo da mulher, a fim de deixar a nossa pesquisa mais completa. E por fim, é imprescindível realizar novos debates e estudos acerca desse tema com maior abrangência para conscientizar cada vez mais mulheres sobre essa temática. Apenas assim, a sociedade contemporânea estará caminhando para uma realidade sem tabus perante a saúde feminina.